Olá, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações e ao final desse vídeo dê o seu like e deixe o seu comentário. E o assunto de hoje é a natureza da liturgia. Antes de falarmos sobre a natureza da liturgia, é importante pontuarmos aqui algumas coisas sobre o que é liturgia. Em primeiro lugar, liturgia é o culto sagrado que os antigos levitas ofereciam a Deus e que nos dias de hoje é prestado pelo próprio Cristo, que se fez sacerdote e vítima da nova e definitiva aliança. Este sacrifício é estendido até os nossos dias pela celebração da Santa Eucaristia, que, unindo o nosso sacrifício ao de Cristo, nos faz também hóstias vivas. Então, a liturgia católica, instituída por Jesus, ela visa celebrar, ou seja, ela visa tornar aquilo célebre, dar importância, honrar e exaltar em comunidade a Santíssima Trindade de modo especial ao celebrar os santos mistérios do altar. O Concílio Vaticano II, através da Constituição Dogmática Sacrosanto Concilium, expôs de modo lindo, admirável, o que é a liturgia e como ela deve se realizar. Na Sacrosanto Concílio, no número 13, diz que na liturgia Deus fala ao seu povo. Cristo anuncia o Evangelho e o povo responde a Deus, ora com cânticos, ora com orações. Pela liturgia, a igreja celebra o mistério do seu Senhor até que ele venha e até que Deus seja tudo em todos. É isso que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A liturgia é uma ação sagrada, ainda nos diz a Sacrosanto Concílio, com ritos na igreja e pela igreja, pela qual se realiza e se prolonga a obra sacerdotal de Cristo para a santificação dos homens e a glorificação de Deus. É isso que nós podemos ler na Sacrosanto Concílio número 7. E qual é a fonte da liturgia, então? Eu vou iniciar fazendo aqui uma afirmação que se torna determinante para a nossa compreensão da liturgia celebrada na igreja. E ela está, essa afirmação, embasada no catecismo da Igreja Católica, que por sua vez tem sua base e deriva da compreensão da Sacrosanto Concílio, especialmente dos parágrafos de 5 a 13. Com isso, o catecismo explica a liturgia como o louvor ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Então, a liturgia é operada pelo Espírito Santo, que prepara a igreja para o encontro com Cristo, que desde o seu corpo místico dispensa o mistério da salvação pelo poder e ação do Espírito nesse mesmo corpo. Ao mesmo tempo, com a liturgia, o Pai é adorado e glorificado pelo Filho, no Espírito, e o Filho com o Espírito são glorificados com o Pai pela Igreja. A liturgia da Igreja é toda a liturgia. Explico. Toda a ação sagrada em favor do povo de Deus e não somente a Santa Missa. E, de fato, como afirma Sacrosanto Concílio no parágrafo número 10, a liturgia da Igreja é o cume para o qual se dirige a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. E, neste aspecto, falamos de toda a liturgia da Igreja, a celebração da Santa Missa, os sacramentos, os sacramentais, a liturgia das horas, a celebração da palavra, a adoração eucarística fora da missa, tudo isso compreende liturgia. Partindo disso, nós compreendemos que a natureza da liturgia é sagrada por força da revelação. De fato,
Deus quis revelar-se ao homem, quis dar-se a conhecer, como nos ensina o próprio Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina Dei Verbum, no parágrafo número 2. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Mediante esse mistério, os homens, por meio de Cristo, não é, que é Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Como um modo especialíssimo de participação na vida divina, dispôs Deus, então, a divina liturgia, divinamente revelada para a igreja. No Evangelho de João, nós vemos o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. E ali, em meio ao diálogo que Jesus traça com aquela mulher, ele diz o seguinte: acredita-me, vem a hora em que nem nessa montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Então, o verdadeiro culto que agrada a Deus é o culto em espírito e em verdade, realizado num único templo igualmente verdadeiro, isto é, realizado no templo do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Aqui vale, então, abrir um parênteses sobre o corpo de Cristo. Há 3 modos de distinguir o corpo de Cristo, conforme a liturgia nos ensina. O primeiro deles é o corpo físico de Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Nele, Deus, que por natureza é invisível, se fez visível aos nossos olhos. A segunda maneira, o segundo corpo, a segunda forma de distinguir o corpo do Senhor é na Santíssima Eucaristia. De fato, o Catecismo nos afirma, no parágrafo 1376, que as espécies do pão e do vinho são transubstanciadas no corpo e no sangue do Senhor pelo rito da consagração na Santa Missa. Esta doutrina, meus queridos irmãos, se apresenta no Evangelho de São João, no qual Jesus afirma: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E um terceiro modo de distinguir o corpo de Cristo é a própria igreja, presente desde os escritos de São Paulo e de maneira grandemente reforçada pela Mysticis Corporis do Papa Pio XII, a compreensão da igreja como corpo de Cristo ocupa toda a eclesiologia do catecismo da Igreja Católica. E esse terceiro modo de compreender o corpo de Cristo é crucial para também nós entendermos a eclesiologia pela qual deriva a liturgia no Concílio Vaticano II. Por isso eu quero abordar com vocês aqui a questão da natureza da liturgia a partir de alguns textos bíblicos. De maneira muito especial no livro do Apocalipse, capítulo 4, porque o Apocalipse descreve em vários capítulos o que parece ser um solene, breve e perene culto a Deus. A esta liturgia nós chamamos de céu ou de paraíso. No capítulo 4, descreve que ali há um trono, e neste trono há alguém sentado. Ao seu redor estão dispostos 24 tronos, dos quais são ocupados por 24 anciãos e com coroas de ouro na cabeça. Também existem, neste contexto, seres vivos entre o trono e os 24 anciãos. Diante do trono está o único que permanece de pé, um cordeiro como que imolado. Os 4 seres vivos, dia e noite, sem parar, cantam, proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E a cada vez que os seres vivos dão glória nesta liturgia celestial, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive por todos os séculos, conforme nos diz as Sagradas Escrituras, os 24 anciãos se prostram diante dele, daquele que ali está sentado,
para o adorarem. Aquele que vive eternamente é adorado, e os anciãos depõem suas coroas diante do trono, proclamando que digno é o Senhor, que recebe toda a glória, honra e poder, pois criou todas as coisas e pela sua vontade tudo veio a existir. Então nós percebemos que no trono está a divindade do próprio Deus. Impossível de ser descrito, pode apenas ser louvado e adorado. Ao redor do seu trono estão os 12 apóstolos e os 12 patriarcas das tribos de Israel, a totalidade da antiga e da nova aliança, sentados em tronos para julgar as nações. Os 4 seres vivos adoram a Deus. 4 aqui é um número cósmico, é sinal dos pontos cardeais, dos ventos que sopram dos 4 cantos da terra e tantas outras alusões feitas às Sagradas Escrituras. Suas formas de leão, de um touro, de um homem e de uma águia representam o que há de mais ágil, belo, sublime e forte em toda a criação. E nós vemos que nessa liturgia celestial, o Cordeiro de pé, aquele único que ali permanece de pé, é Cristo Jesus, imolado para a salvação do povo eleito. É isso que nos ensina o apóstolo São João no primeiro capítulo, no versículo 29. Ele traz em si as marcas do seu suplício, mas perceba, ele está de pé, triunfante, vencedor da morte. O Messias, o leão de Judá, venceu, tornou-se o cordeiro para sofrer. Junto ao cordeiro imolado ainda estão os eleitos, uma grande multidão, conforme nos narra São João. De pé ali diante do trono e do cordeiro, eles vestem roupas, não é, brancas e têm palmas na mão em sinal de vitória. E além dos eleitos, circunda o trono uma grande multidão de anjos que canta em alta voz: digno és tu de receber o livro e abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgatastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. Deles fizestes para o nosso Deus uma realeza, e sacerdotes eles se tornaram, e eles reinarão sobre a terra. Mas com este estilo apocalíptico, essa narrativa apocalíptica de São João, nós encontramos uma beleza grandiosa. E aqui está expresso um fato que é uma solene liturgia realizada pela Igreja Triunfante, a qual se une todo o cosmo e toda a Igreja militante. Na verdade, meus queridos, o tempo cronológico é absorvido na adoração a Deus e todo o cosmos se funde numa coisa só de eterno louvor a Deus uno e trino. E nisso nós percebemos que essa beleza celestial, nós que caminhamos aqui nessa terra de exilados, já experimentamos. O cântico de louvor que ressoa eternamente lá na morada celeste e que Jesus Cristo, sumo sacerdote, introduziu nesta terra de exílio, foi sempre repetido pela Igreja durante todos os séculos, constante e fielmente na maravilhosa forma e variedade, não é, de sua liturgia. É o mesmo cântico novo, não é, que é cantado diante do trono e do Cordeiro, que nós, os santos da Igreja, não nos cansamos de proclamar e entoar quando louvamos a Deus, quando buscamos os salmos e quando na Sagrada Liturgia cantamos que santo, santo, santo é o Senhor, que bendito é o Deus de todo o universo, porque o céu e a terra proclamam a sua grandeza. Tomando-nos desta verdade, eu e você nos tornamos homens novos. Por meio deste cântico de celebração, nós expressamos o desejo, não é, em todo o nosso ser de coabitar, não é, com a Trindade Santa. A beleza então dos ritos, dos tempos litúrgicos, de cada celebração que fazemos aqui expressa isso. A nobreza e a simplicidade com que nós
fazemos todas essas coisas aqui na terra, expressa, não é? E resplandece que a liturgia é a celebração da alegria de termos um Pai, de estarmos no Pai, de sermos do Pai. E perante o regresso do Filho muito amado que saiu e veio ao nosso encontro, conforme nos narra o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, não é? Nós temos uma alegria inefável, assim como a alegria do Pai, que tomou forma no Filho, não é? E é verdade, a alegria da fonte que explode, jorra e nos faz cantar como outros tantos santos, como ecos e sons de pura graça, não é? Por nós, pelos nossos entes queridos e por aqueles que estão caminhando sobre essa terra. A partir da volta ao seio do Pai, o rio de vida jorra do trono de Deus e do Cordeiro. E essa é a única e mesma liturgia que nós celebramos, que jorra do trono de Deus e inunda a cidade santa, a Nova Jerusalém. A esposa do Cordeiro, vestida com as vestes de linho puro, branco, resplandecente de beleza e santidade, não é? Nos leva a entender que tal coisa é possível porque todo esse movimento é impregnado da ação do Espírito Santo. Por isso é que Jean Corbon, um grande teólogo e sacerdote maronita, ele nos afirma que as liturgias que celebramos são o momento da liturgia, justamente porque a liturgia não se reduz àquilo que dela celebramos. Na verdade, a perene liturgia é celebrada sem cessar junto do Pai, por Cristo no Espírito Santo, com a Assembleia dos Primogênitos no Reino dos Céus. É ela que traz e quem faz a história. É ela que é a vitalidade da igreja neste mundo. É ela que atua continuamente e é ela que nos é oferecida. Quem tem sede, venha, diz o Cordeiro. Então, o que fazemos nessa terra, louvamos a Deus na Sagrada Liturgia, porque essa não é a nossa pátria definitiva, é apenas uma terra de exílio. E isso só pode acontecer porque a liturgia é um ato da igreja, é um ato eclesial. Porque é um ato sinérgico, é um ato conjunto, porque é um ato teândrico, ou seja, é humano e divino. É Cristo ressuscitado para sempre não celebra somente a liturgia com a igreja triunfante, não. Mas une-se a si mesmo toda a igreja, a triunfante, a padecente e a militante. Ou seja, a liturgia acontece no corpo de Cristo. Portanto, esse momento ou é eclesial, ou a liturgia é celebrada como igreja, ou então ela não existe. Então, a celebração é o núcleo da liturgia que na sua localidade manifesta toda a catolicidade da igreja, é assim que nós podemos dizer. Assim, irmãos, todas as celebrações eclesiais são expressão de união, de sinergia. Cristo, Espírito e Igreja unidos no louvor ao Pai. Que coisa belíssima, né? Então, na verdade, nossas celebrações são o eco daquela celebração que se realiza eternamente nas moradas celestes. É a celebração do eterno hoje de Deus na história da Páscoa de Cristo que penetra e leva a si toda a história. É um hoje perpétuo. É assim que a igreja celebra. Por isso, pereniza o tempo num ano litúrgico que medita de forma paulatina os mistérios da nossa redenção. Ora, celebrando um a um os raios de luz da única grande luz que é Jesus Cristo, o tempo litúrgico se torna assim um sacramental, pois é extravasado pelo mistério daquele que é o eterno temporalizado. Para finalizar, eu quero dizer que a história é o nosso chão, é onde Deus habita. Sim, ele pode ser louvado em um templo de pedras, pois não podemos esquecer que ele se fez nada. Ele se destituiu da sua glória e desceu para aqueles que não tinham vida, cada um de nós.
e também por nossa conta se fez pecado morrendo na cruz. Todo esse esvaziamento, esse abaixamento, esse aniquilamento, não é? Pode ser realizada e é recapitulada no altar de cada igreja, pois não podemos esquecer que a cada celebração da Santa Missa, Cristo é o sacerdote, mas também Cristo é o altar. E em relação, irmãos, ao espaço da celebração, o decoro e o esmero para com ele devem denotar da nossa parte o sentido, não é, que nós damos àquela celebração. Significa o espaço que ocupa a celebração na vida de cada membro da igreja que ali está. Por isso, o espaço litúrgico, a nossa ida ao espaço litúrgico, ela tem que ser vista e percebida num sentido escatológico, porque naquele espaço litúrgico, naquele tempo litúrgico, o reino já veio, mas nos é dado porque não ainda está consumado. Portanto, irmãos, amemos a Santa Liturgia. Busquemos a liturgia de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que podemos dar para viver bem aquilo que Cristo perpetuou. Que bom que você esteve conosco nesse vídeo. Se você gostou, dê aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo, nós responderemos em seguida, não é? E nos ajude a divulgar esse meio de eterna perpetuação daquilo que a igreja sempre ensinou. Deus seja louvado pela sua vida. Nos vemos em breve, em nome de Jesus. Tchau.